Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Quando nós falamos a respeito da brevidade da vida e se relacionando esta reflexão com a vida de Jesus, nós observamos que Jesus, de fato, teve uma vida muito breve, 33 anos. Ele morreu muito jovem, teve uma vida muito rápida, uma vida muito breve, mas uma vida muito intensa em todos os seus aspectos, em todos os seus pontos. Quando nós estamos tratando da perspectiva dos últimos dias e trazendo esta reflexão para a nossa vida humana, nós temos duas questões a considerar. Primeiro, a brevidade da vida independente da longevidade humana, porque hoje a vida média do ser humano está em 80 anos de idade, o que é breve em relação à proposta da eternidade que nós temos em Cristo Jesus. De qualquer maneira, viver 100 anos, ou como na antiguidade, que se viviam 300, 400 anos, isto em relação à eternidade com Jesus é muito pouco. Existe uma expressão falando a respeito do adversário de Deus, o diabo, na Bíblia, que é muito interessante, porque apesar de Satanás ter desde a sua criação milhares e milhares de anos, a Bíblia fala que ele tem consciência que lhe resta pouco tempo. Mesmo que ele viva milhares de anos, ainda assim ele tem a consciência que tem pouco tempo, porque ele sabe, ele tem consciência da sua destruição. Ele sabe que no juízo final ele será destruído juntamente com todos aqueles que negaram a Jesus Cristo, que negaram a salvação de Deus em Cristo Jesus, como nos diz o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação ao invés de ser totalmente destruído. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus entregou o seu filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação, a oportunidade de vida eterna. Aqueles que recusarem esta oferta gratuita de Deus irão, infelizmente, perecer juntamente com aquele que recusou desde o princípio, que é o diabo, Satanás, que é a palavra hebraica a se referir ao adversário de Deus. Então, como nós estamos observando a nossa vida nessa perspectiva do tema dos últimos dias, mesmo com a maior longevidade que nós podemos ter enquanto seres humanos, como que nós estamos vivendo de acordo com os padrões cristãos? Quando nós falamos a respeito do cristianismo, normalmente se fala muito em regras, em condutas, de uma perspectiva que traz a responsabilidade de uma maneira mais rígida. Mas também nós temos que observar que ser cristão é ser feliz, é ser livre. Olha a palavra de Jesus para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A palavra de Jesus, ela sempre traz libertação. A libertação da hipocrisia, a libertação da ignorância, a libertação do pecado, a libertação daquilo que nos separa de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta de tudo aquilo que nos é prejudicial. Então, quando nós observamos a ação de Deus em nossa vida e a vida de Jesus Cristo, que apesar de curta, ela foi intensa, mas foi uma vida feliz, uma vida em que Jesus teve a sua missão cumprida, ele cumpriu todos os seus propósitos com relação às profecias que tinham que ser cumpridas a respeito da sua vida, que termina com a sua crucificação e ressurreição, porque a vida de Jesus não é encerrada na cruz.
a vida de Jesus, pelo contrário, ele passa pela morte em sacrifício por todos nós, mas ela continua por toda a eternidade. Ela continua para todo o sempre. E assim nós também passaremos pela morte, mas ressuscitaremos pelo poder de Jesus Cristo, pela remissão dos pecados que ele concedeu a nós pelo seu sangue, e pela sua ressurreição nós também temos a vida eterna. Agora, apesar, né, como eu já disse, de Jesus viver apenas 33 anos, ele viveu com responsabilidade, mas com alegria, com prazer, com intensidade. E é por isso que a Bíblia, nos seus relatos, apesar de mostrar toda a atividade de Jesus, apesar de mostrar, não toda, mas a maioria das coisas que Jesus fez, né, o apóstolo João escreve no Evangelho, em João capítulo 21, que Jesus fez muito mais do que foi registrado na Bíblia, mas o que foi registrado é suficiente para que nós entendamos a salvação, que este é o propósito da Bíblia, esse é o propósito da revelação de Deus para todos nós. Mas Jesus, ele vivendo dessa maneira intensa, ele foi uma pessoa feliz, ele foi uma pessoa alegre, uma pessoa que teve amizades, uma pessoa que participava de festas, uma pessoa que era descontraída e que sabia se posicionar em cada lugar que ele passava, mostrando como nós também devemos viver, com alegria, com simplicidade, com prazer, tendo boas amizades, estendendo a mão àqueles que necessitam de nós e que nós podemos ajudar. Então, né, Jesus ele mostra um modelo de vida saudável e feliz. E nos nossos dias, nós devemos aprender a viver dessa maneira, de maneira saudável e de maneira feliz, imitando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um texto que eu quero destacar com vocês é o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 13 em diante. O texto ele diz assim: Então, trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Observe como Jesus ele mostra esta relação de simplicidade, de carinho, de aconchego, de deixar as pessoas se aproximarem dele. O texto começa falando que algumas pessoas estavam levando as crianças para que Jesus tocasse, para que Jesus abençoasse. Os discípulos, para proteger Jesus, estavam ali tentando impedir que as pessoas levassem as crianças, e Jesus, no seu jeito meigo, no seu jeito acolhedor, no seu jeito amoroso, ele fala: não, deixa vir as crianças, deixa elas virem, deixa elas me abraçarem, deixe elas tocarem em mim. E ele usa uma palavra no texto que no grego é bastante interessante, que é esta palavra que está traduzido como pequeninos. Observe que o texto ele inicia falando que trouxeram algumas crianças. E aí Jesus, vendo aquilo, disse: Deixar vir a mim os pequeninos. No grego existe uma diferença desta palavra e que deve ser ressaltada, porque a expressão pequeninos aqui se refere tanto às crianças quanto àqueles que têm pouco conhecimento. Então, Jesus ele estava falando, ensinando que ao deixar as crianças se aproximarem deles, ele também deixava os adultos que têm pouco conhecimento se aproximarem também, de ouvir a palavra. Porque, afinal de contas, é muito mais acolhedor quando um pai, uma mãe
leva um filho em algum lugar, se você acolhe o filho, os pais também se sentem acolhidos. E aí, se está sendo transmitido algum ensino naquele momento, esse ensino será eficaz tanto para a criança quanto para os adultos. Por exemplo, na igreja, nós temos o nosso momento infantil, o momento da criança. É um momento onde se coloca uma história, uma reflexão bíblica, uma reflexão cristã para as crianças. E ali, é claro que isso é feito durante o culto, então, apesar da mensagem deste momento ser voltada para as crianças, os adultos estão ali presentes. Então, o quanto que nós adultos aprendemos também junto com as crianças ao ouvirmos a mesma história que está sendo passada para elas. E também os pais, mães, parentes, familiares da criança que está ali ouvindo a história, eles abrem o coração e recebem essa mensagem com gratidão, com alegria. Por quê? Porque ele está vendo o filho, a filha, o neto, a neta sendo acolhido ali por aquela comunidade, por aquela igreja, por aquelas pessoas. Ela vê a pessoa, a criança que ela ama, ela vê sendo acolhida, sendo respeitada e sendo inserida naquele ambiente. Então, Jesus, ele tinha esta capacidade de ensinar como acolher, mas acolher muito mais do que uma maneira física. Acolher, sim, emocionalmente, acolher psicologicamente, acolher emotivamente, acolher no coração, acolher na essência da alma, né? Como a gente costuma falar, acolher de uma forma que o outro realmente sinta este acolhimento, sinta este abraço, sem a necessidade de um toque físico, simplesmente por estar sendo recebido. E desta maneira, Jesus criava vínculos, assim como nós também temos que criar vínculos de amizade, vínculos de respeito, vínculos de amor. Você provavelmente já fez amizade com alguém, com algum adulto, a partir de uma criança, a partir do filho, né? Ou a partir de um neto que se aproximou de você e você tratou com carinho, tratou com um sorriso, tratou, né, com respeito, e ali o pai, a mãe, ou o avô, a avó que estava ali, o parente, o tio, a tia que estava ali, acabou iniciando um diálogo, iniciando uma conversa, né, por ver que você tratou bem aquela criança. E nós, muitas vezes, iniciamos amizades que passam até ser duradouras, algumas delas, né, em função desta proximidade. Então, isto Jesus também nos ensina, que dentro da expressão dos nossos dias de cristianismo, nós temos que saber tratar as pessoas com respeito, com integridade, saber ser feliz, dar um sorriso na hora certa, saber brincar de uma maneira sadia, de uma maneira saudável, sem ser, né, através de malícia, sem ser de maneira pejorativa, mas brincar realmente, transmitir um sorriso, transmitir alegria. E, além disso, ao expressar a nossa perspectiva cristã, nós também temos a grata satisfação de poder estender as mãos para aqueles que estão necessitados e nos sentimos felizes ao poder ajudar alguém, auxiliar alguém. Por quê? Porque desta maneira nós também estamos repartindo e multiplicando as bênçãos de Deus que nós recebemos todos os dias. Então, ao estender a mão para alguém que realmente é necessitado, ao poder auxiliar alguém, ao poder orientar alguém, levar uma palavra de ânimo, de encorajamento, levar uma perspectiva para um fim benéfico, nós também nos sentimos alegres, nos sentimos felizes por ter o privilégio de ter a bênção de Deus para alcançar e auxiliar outras pessoas. Então, tudo isso, Jesus nos ensina que a vida cristã é uma vida de felicidade, é uma vida de alegria, é uma vida de prazer,
ela não é uma vida de torturas, uma vida de regras, né? Uma vida em que só se fala dos deveres, só se fala de lei, só se fala de compromissos, né? Não, porque, até porque tudo isso nós fazemos de maneira natural e tudo é para o nosso bem, tudo é para a nossa segurança, tudo é para o nosso bem-estar. Então, o que Jesus propõe para nós é que nós tenhamos alegria, que tenhamos um sorriso nos lábios, né? A palavra de Deus fala que o sorriso aformoseia o rosto, né? Ou seja, né, mesmo que a pessoa não seja fisicamente tão bela, não tenha uma expressão de beleza, apesar de que a beleza é uma coisa muito subjetiva, porque cada um acha o belo de uma maneira diferente, mas se a pessoa é desprovida de beleza, mas ela é simpática, ela tem um sorriso, ela é alegre, ela é feliz, esta pessoa ela é bem recebida e ela é acolhida por todos, todos querem ficar ao lado dela, todos querem compartilhar a vida com ela, querem ser amigo dela. Por quê? Porque faz bem, né? E nós precisamos de pessoas que nos façam bem. É péssimo quando a gente está ao lado de uma pessoa que é extremamente negativa, que reclama de tudo, que não vê beleza em nada, que em tudo ele coloca um defeito. Isto é horrível. Mas nós temos que nos voltar para Deus e nos voltando para Deus em Cristo Jesus e observando a felicidade da vida de Jesus, de caminhar com seus discípulos, de atender as pessoas que o buscavam, de ensinar com sabedoria, Jesus participando de festas, Jesus visitando seus amigos em casa, Jesus caminhando com os seus amigos nas suas longas peregrinações, Jesus chamando os amigos para orar com ele, tendo esse momento de comunhão, né, participando de jantares. Então, esta alegria, essa desenvoltura saudável que Jesus vivia, todo cristão deve viver. Todo cristão deve buscar alegria. O cristão, ele sempre deve ter um sorriso no rosto, alegria no coração, como diz uma canção, né, muito conhecida no meio cristão, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que tem quem já conhece Jesus. Então, que nós vivamos este amor de fato, que nós vivamos na alegria de colocar em prática o ser cristão e que todos os nossos dias sejam os últimos dias que nós vivamos, tenhamos uma longevidade um pouco mais prolongada ou um pouco mais curta, como foi a do próprio Jesus, mas que nós vivamos felizes e possamos transmitir felicidades a todos aqueles que nos cercam e compartilham a vida conosco. Que a felicidade e o amor seja a marca de todo cristão, para que nós possamos transmitir o amor e a alegria que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela alegria que temos e o prazer de servi-lo, de caminhar com o Senhor, de tê-lo como amigo e saber que Jesus Cristo está conosco todos os dias pelo Espírito Santo através da tua palavra. Que nós possamos transmitir esta alegria saudável aos nossos irmãos e irmãs. Que estejamos sempre sensíveis à tua voz. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia e um alegre e feliz dia em nome de Jesus.